Você sabe onde e quando foi feita a Santa Ceia? Sim? A Bíblia fala que Jesus, antes dele se entregar como um sacrifício em favor da nossa vida, ele se reuniu com os seus discípulos, com os 12 apóstolos que seriam no futuro, né? A Bíblia fala que ele se reuniu numa casa onde eles prepararam a ceia, que naquela ocasião era a Páscoa, e eles prepararam essa ceia para participarem juntos. Quem é que estava convidado nessa ceia? Diga comigo, os discípulos. Os discípulos eram os convidados. Por quê? O pastor até falou aqui um pouquinho no início, né? A Bíblia fala que Jesus pregava para as multidões, ensinava as multidões, mas existiam momentos que o Senhor chamava os discípulos. A Bíblia fala que com as multidões Jesus falava em parábolas, mas com os discípulos Jesus falava claramente. Ele falava abertamente, ele trazia a explicação de tudo aquilo que ele ensinava. Nesse momento de Santa Ceia, Jesus não chama as multidões, Jesus chama os discípulos. Ou seja, Jesus chama a igreja, Jesus chama a noiva. Quem é a igreja? Quem é a noiva? A igreja somos nós, amém? Como que nós definimos a igreja? A igreja são aqueles que tiveram um encontro com Jesus, que tiveram um encontro com a cruz, que tiveram as suas vidas lavadas pelo sangue de Jesus, fomos redimidos, fomos perdoados. Essa é a igreja, aquela que estava condenada, né? Que vivia em trevas, mas foi transportado para o reino da sua maravilhosa luz. Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e tiveram o seu nome escrito no livro da vida. A Santa Ceia são para os discípulos, ou é para a igreja? Porque é para quem é a Santa Ceia? Para a igreja. As multidões, elas devem ouvir a palavra, elas devem receber a direção de Deus, até que elas se tornem igreja, para poder participar desse momento que é para os filhos, que é para aqueles que entregaram de fato a sua vida a Jesus. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, então, ele reúne os discípulos, e ali você sabe que ele pega o pão, a Bíblia fala, né? E ele parte o pão e ele entrega o pão aos discípulos. Eu quero ler para você em 1 Coríntios, o capítulo 11, a partir do versículo 23. O apóstolo Paulo nos traz algumas direções a respeito da Santa Ceia, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha só, Jesus, ele reparte o pão, a Bíblia fala que ele dá graças, que ele abençoa e reparte o pão entre os discípulos. Em seguida, ele reparte o cálice entre os discípulos, que simbolizava o sangue de Jesus. Mas ele faz isso antes do sacrifício da cruz. Olha só, ele oferece o seu corpo de maneira simbólica, ele oferece o seu sangue de maneira simbólica, antes mesmo da obra da cruz do Calvário ser consumada. Ali ele estava fazendo um ato que nós deveríamos dar continuidade depois do sacrifício da cruz. Jesus, antes de se entregar na cruz, ele nos deixou o ensinamento daquilo que nós deveríamos fazer depois do sacrifício da cruz do Calvário. A Bíblia fala que alguns discípulos ali estavam angustiados: o que é isso que o mestre está falando, o que é que ele está ensinando? Mas depois tudo se tornou claro. Quando eu participo da Santa Ceia, eu estou participando do corpo e do sangue de Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. Outro versículo que eu gostaria de ler com vocês, tá? João, o capítulo 6, a partir do versículo 48. É o que Jesus diz. João, capítulo 6, a partir do versículo 48, diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo:
nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aqui o Senhor Jesus traz um ensinamento a respeito de que Ele é o pão da vida. Ele disse: as pessoas elas precisam comer da minha carne e precisam beber do meu sangue, participar do meu sacrifício na cruz do Calvário. É isso que vai trazer vida às pessoas. É isso que vai fazer com que as pessoas sejam ressuscitadas. A Bíblia fala: e eu os ressuscitarei, e eles terão vida eterna. É claro que fala do sacrifício de Cristo na cruz, que fala desse sacrifício de forma literal, mas a Santa Ceia é esse momento simbólico, onde nós participamos do sacrifício de Cristo na cruz. É comer da sua carne, é beber do seu sangue. E eu gosto dessa passagem porque ela mostra, na verdade, a graça de Deus. Porque como é que você diz: puxa, como é que eu vou viver longe do pecado? Como é que eu vou viver uma vida cristã forte, assídua, contínua, consolidada? Quando nós participamos da ceia, nós permanecemos em Cristo. Quando nós comemos da carne, quando nós bebemos do sangue, nós permanecemos em Cristo. Então é uma coisa simbólica, mas é algo mais do que simbólico, é algo poderoso, é algo profético. É um poder sobre as nossas vidas. E aqui está a graça. Você diz: como é que o fulano de tal faz? É a graça de Deus. Mas é a graça no quê? Em estar em comunhão, em estar junto com Cristo. Você em Cristo e Cristo em você. Aquele que come do meu pão, que bebe do meu sangue, eu estarei nele e ele estará em mim. A Bíblia fala que essa carne, esse sangue, eles representam a nova aliança. Quando você participa, você está aliançado. E por que uma reunião à parte? Por que algo tão diferente? Porque justamente a Santa Ceia é para a igreja, são para os discípulos. A mensagem não é a mesma, a mensagem é diferente. É para aqueles que creem, é para aqueles que já têm a vida no Senhor e que precisam estar aliançados e renovar a sua aliança. Porque quando ela participa da ceia, ela recebe vida. Vida em carne e vida eterna. Ela renova a sua aliança, ela renova a sua fé, ela se compromete com Cristo. Por isso que essa reunião ela é tão importante. Jesus fez com os discípulos, para renovar os discípulos. E a palavra de Deus continua em 1 Coríntios, vou continuar lá, a partir do versículo 25. Que é quando diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Em memória de quem? Memória de Cristo. A Santa Ceia é um memorial. Memorial do quê? Memorial do que Cristo fez na cruz do Calvário e memorial daquilo que Cristo vai fazer, que é a sua vinda. A sua segunda vinda, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos participar da ceia. O que Jesus disse? Até que eu venha. Ou seja, participar da ceia é um memorial daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, daquilo que Ele realizou na minha vida através do sacrifício da cruz, mas também é um memorial daquilo que vai acontecer. Você celebra a tua esperança de que Cristo vai vir resgatar a sua igreja, de que Cristo nos levará à vida eterna. No versículo 26, Paulo continua dizendo assim: porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Versículo 27,
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Paulo diz: aquele que participar da Santa Ceia de forma indigna, ele se torna culpado do sacrifício de Cristo. Ele se torna um condenado. E aí vem aquela questão, né? Será que eu participo da ceia? Será que eu não participo da ceia? Se eu estou em pecado, como é que eu faço? Porque se eu participar eu vou ser condenado, e se você não participar já está condenado, não é? Se você está em pecado aí já está condenado. E meditando sobre isso, o que é o certo a fazer? Como pastores, a gente nunca vai dizer tome a ceia, não tome a ceia. Isso é você com Cristo. Mas o que é o certo a fazer? Ai, pastora, se eu estou em pecado, então o certo é eu não participar da ceia. Não, o certo é você sair do pecado e participar da ceia. A gente não é mais santo, a gente não é mais correto por permanecer no pecado e não participar da ceia. Você não concorda comigo? Eu não vou participar da ceia porque eu serei condenado. Você está no pecado, você já está. Por isso que a Santa Ceia é esse momento da gente fazer essa introspecção. Paulo disse, né? Examine-se o homem a si mesmo, antes de participar da Santa Ceia. Esse momento não é o momento de dizer, não, eu vou me abster porque a minha vida está torta. Não, esse é o momento onde eu vou fazer um voto com Deus, de viver uma vida de santidade, de viver uma vida que agrada ao Senhor, para estar aliançado com Ele, para Ele estar em mim e eu estar nele. A Santa Ceia, ela não é participo ou não participo, dependo da minha vida. Não, a Santa Ceia é o lugar da decisão de andar com Cristo. É o lugar da renovação da aliança, para que Ele esteja em nós. Por isso que muitas vezes a gente serve a ceia e tem pessoas que se ajoelham, tem pessoas que tiram tempo para pensar. Por quê? Porque a Santa Ceia eu vejo como um espaço no tempo. Quando você participa da ceia, abre como essa brecha no tempo. E você está diante da cruz. Você está diante do sangue de Jesus derramado. Você está diante do corpo de Jesus dilacerado. Ali onde a tua conquista foi conquistada, a tua vitória foi conquistada, onde o teu perdão foi alcançado, onde a enfermidade foi sarada, onde tudo aquilo que nós temos foi conquistado. No momento de participar do corpo e do sangue de Cristo, é como esse espaço no tempo, que eu estou diante da cruz, que eu estou diante do sacrifício de Jesus e que é o momento de eu meditar naquilo que Jesus fez e de examinar a minha vida para participar desse momento, que é vida para o nosso corpo. Por isso que o versículo 28 diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, ou o corpo do Senhor. E aí, ele discorre algumas coisas daquilo que acontece com as pessoas que participam da ceia sem discernir o corpo, ou seja, sem discernir esse momento. A Santa Ceia, ela é um memorial. A Santa Ceia, ela é a oportunidade que nós temos de renovar a nossa aliança, de participar do corpo e do sangue de Jesus, de termos esse momento de examinarmos a nós mesmos e também de termos esse tempo onde nós estamos em comunhão com os irmãos, que nós estamos em comunhão com a igreja. Por isso que há um momento, Jesus não foi na casa dos discípulos, Jesus organizou uma casa e os discípulos foram até lá e participaram. É o corpo e é o sangue de Cristo. É a minha vida, é a minha salvação, é o meu andar com o Senhor. Esse é o momento da Santa Ceia. É o momento em que eu preciso me dedicar para me examinar, me dedicar para olhar para o sacrifício de Cristo na cruz. E se existe alguma coisa que tem sido um tropeço na sua vida, seja isso um pecado, seja isso um hábito, seja isso uma falta de força, é um momento que você tem para clamar ao Senhor pela sua graça, para que isso seja eliminado da sua vida, seja eliminado do seu corpo. E quando você participa da ceia, é corpo e sangue. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Através do sangue de Jesus nós somos perdoados, nós somos redimidos, nós somos salvos. Por isso que a Santa Ceia é o momento da vida do cristão. E é por isso que a gente fala que Santa Ceia não é reunião para faltar, não é reunião para perder, porque é o momento da igreja, é
é o momento da noiva.